Olá, turma da leitura compartilhada, boa noite, todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre do Amor, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Continuamos capítulo 10 com o tema de hoje, a visão de um filósofo de Deus. Agostinho é considerado um grande filósofo. Foi um filósofo de Deus. Certa vez disse uma frase intrigante e complexa, aspas, Deus se tornou um homem para que o homem se tornasse Deus. Nesse pensamento, Agostinho quis dizer que o objetivo de Deus era que o homem recebesse a sua vida por intermédio de Jesus Cristo e conquistasse o dom da eternidade. Recebendo a vida de Deus, teria acesso a todas as dádivas do ser divino, e a condição de se tornar filho de Deus seria a maior delas. O próprio apóstolo Pedro, na sua velhice, escreveu em uma de suas cartas que através de Cristo, aspas, nós somos coparticipantes da natureza divina. Segundo Pedro 1,14. Incompreensível ou não, era essa a ideia que norteava o projeto de Jesus e que envolvia os seus apóstolos e seus mais íntimos seguidores. Como pode um ser humano mortal, cheio de falhas e limitado, se tornar filho do autor da vida e ser eterno como ele? Marx, Engels, Freud, Sartre e tantos outros pensadores da filosofia e da psicologia objetivavam, no máximo, que seus discípulos seguissem suas ideias. Mas Jesus Cristo pretendia que seus discípulos fossem além da compreensão das suas ideias e participassem de uma vida que transcende a morte. Com a cruz, ele queria abrir uma janela para a eternidade. O mestre da vida tinha inquestionavelmente o projeto mais alto que nossa mente pode conceder. Tema: a filosofia do caos e a preservação dos segredos da memória. Nada é tão belo quanto o universo e nada tão dramático quanto ele. Não há nada estável no mundo físico. A organização, o caos e a reorganização da matéria e da energia ocorrem num processo aparentemente sem fim. É impossível evitar o caos. Ele está presente não apenas no mundo físico, mas também no campo da energia psíquica, na alma ou na psique. Durante anos, pesquisei algo que muitos cientistas não tiveram a oportunidade de examinar: a teoria do caos da energia psíquica. Cada pensamento e cada emoção se organizam, em seguida se desorganizam e depois voltam a se organizar em novos pensamentos e emoções. Ainda que se tente, é impossível reter um pensamento. Dentro de alguns segundos ele se desfaz e passamos a pensar em outra coisa. Se você tentar preservar uma emoção prazerosa, também não terá êxito. Mesmo que tenha ganhado o prêmio Nobel ou um Oscar, em questão de horas a emoção do sucesso estará se desorganizando e sendo substituída por outra. O caos da energia psíquica é inevitável e criativo. Sem ele, tudo seria uma mesmice. A cada dia produzimos milhares de pensamentos e emoções em um processo sem fim. A memória deve ser reeditada e renovada constantemente, mas suas matrizes não podem atravessar o caos definitivo. Se as informações da memória se desorganizarem em razão de um tumor cerebral, de um traumatismo craniano, da degeneração das células nervosas ou pelo fenômeno da morte, não há como resgatarmos nossa identidade a não ser pela existência de um Deus com um poder muito maior do que somos capazes de imaginar. Esse assunto ocupa o centro dos meus pensamentos. Um dia iremos morrer. A pior coisa que a morte pode nos causar é danificar caoticamente a colcha de retalhos de nossa memória. Preservar os segredos da memória é fundamental para que possamos resguardar nossa consciência e saber quem somos. Caso contrário, perderemos os parâmetros da inteligência, perderemos nossa capacidade de compreender. Assim não teremos passado nem história, seremos apenas átomos errantes. Se o fenômeno da morte destruir seus arquivos e não houver Deus para resgatá-los,
tudo que você foi e fez nessa terra não terá mais significado, pois você não existirá como ser consciente. Por isso reitero o que já afirmei. Crer em Deus é mais do que um ato de fé, é um ato inteligentíssimo. É crer na possibilidade de continuarmos pensando, sentindo, existindo. É crer na possibilidade de reencontrarmos as pessoas que amamos e convivermos com elas. É ter esperança de reunirmos nossos filhos e amigos numa existência real e infindável. Sem a existência de Deus, nossa casa definitiva seria um túmulo lúgubre, solitário, frio e úmido. Nada poderia ser pior. Todos os ateus que passaram por este mundo amaram a liberdade de pensar e expressar suas ideias, inclusive a de que Deus não existe. Se essas ideias estivessem corretas, com a morte, eles perderiam o que mais amavam, a liberdade de pensar, pois sua memória seria destruída e não haveria Deus para resgatá-la. Quando eu era um dos mais céticos ateus, não imaginava que amava tanto a minha liberdade de pensar, nem compreendia que ler a memória e construir ideias eram processos tão delicados. Quando estudei com detalhes algumas áreas da construção dos pensamentos e alguns relevantes papéis da memória, pude perceber que Deus precisa existir. Se ele não existir, meus livros poderão permanecer, mas nada do que fiz terá significado para mim. Não serei nada além de um amontoado de pó mórbido e desorganizado. Jesus compreendia tudo o que estou escrevendo. Ele falava da vida eterna não como um delírio religioso, mas como a necessidade de preservar a memória e continuar a existência. Um dia exaltou uma mulher que derramou um precioso perfume sobre sua cabeça.